Olá, gente, professor Marcos Domingues, professor de arte, e a gente vai continuar nossa revisão inicial para o Enem. Eu estou sentado aqui porque eu estou com o pé direito quebrado, mas a gente continua trabalhando e vamos começar a falar hoje sobre manifestações das artes visuais, ou melhor, a linguagem visual, certo? Linguagem visual. Para a gente entender isso, nós temos uma quantidade grande de vídeos na plataforma Consolvidia sobre linguagem visual, elementos da linguagem visual, como fazer a leitura de uma obra. Leitura de uma obra, professor, mas como assim? Bom, em várias provas do Enem você vai encontrar assim, ó, texto 1, texto 2. Só que quando você fala de texto, tem um texto escrito. Ou quando você fala de texto 2, tem uma imagem. Alguém diz assim, mas texto 2 é uma imagem? Eu consigo ler uma imagem? É claro. Gente, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos, né, em sala de aula é, qual é o significado social quando você coloca uma foto, por exemplo, numa rede social e coloca assim, sem filtro, dá bota sorriso. Né? Quando eu coloco uma foto sem filtro, significa dizer que eu não usei os recursos visuais que tem naquela rede social para fazer um claro escuro, aumentar a intensidade, melhorar as cores, colocar um filtro, como alguns amigos meus aqui do estúdio sempre fazem, né? Para que eu pareça bonito na foto. Eu estou tão perfeito nessa foto, tão maravilhoso, que eu não precisei de filtro nenhum. Ou seja, eu não precisei pintar nenhuma foto. Ele é perfeito, dali ela é perfeita. Dali a imagem sem filtro. Eu estou literalmente fazendo lançamento nas redes sociais. Isso é leitura visual. Na hora que eu uso uma camiseta dessa com uma estampa, professor, o que significa essa estampa? Tem um significado. Mas não, a gente não vai discutir sobre minha camiseta agora. A gente vai discutir sobre a questão. Né? Que questão é essa? Vamos lá. Observando a imagem de uma intervenção do artista britânico Banksy, atenção esse nome, publicada em sua conta no Instagram em 6 de 6 de 2020, refere-se a... Vamos primeiro saber quem foi Banksy. E já que a gente falou do nome da rede social, eu sempre brinco sobre isso. As redes sociais são os melhores referenciais para esta leitura visual. Né? Tu não vai colocar uma foto que tu queira parecer feio na foto. Pelo menos você está se achando maravilhoso. E quando você coloca, eu acho muito legal quando eu ouço dos alunos, professor, eu gosto de colocar fotos conceituais. Hoje de manhã, né, eu estou gravando o vídeo nesse momento à tarde, ele vai passar em qualquer horário para vocês. Hoje pela manhã eu brinquei com as meninas, pedindo para que elas imitassem os garotos da turma, do terceiro ano, como eles tiram foto para a gente entender esse conceito de leitura visual. E o menino, ele tem uma autoestima que ainda está no processo de resolver, e ele sempre tira foto assim, ó, com, prestaram atenção? Né, com o rosto coberto. Então, é a forma como ele se identifica, a forma como ele se vê, é a forma como está sendo processado, é a forma como a imagem dele ainda tem que ser trabalhada, pelo menos eu fiz essa leitura. Não quer dizer que eu esteja certo. Leitura da linguagem visual. Quem é Banksy, professor? Banksy é um artista urbano, ou seja, um artista de rua, que faz grafites e outras formas de arte urbana em muros, paredes, portas, locais. Né? Ele também trabalha com stencil. E aí, professor, quem eu quero mais conhecer sobre isso, sobre arte urbana? Dá uma olhada lá na nossa aula. E tem uma coisa bem peculiar sobre o Banksy. Ninguém sabe direito quem é o Banksy, porque a identidade dele só é reconhecida por este nome artístico, Banksy, mais nada. Recentemente, né, um quadro do Banksy foi leiloado e assim que o quadro terminou de ser leiloado por um valor altíssimo, o quadro foi completamente destruído, foi cortado em vários pedaços. E por incrível que pareça, o pessoal conseguiu aumentar o lance do quadro, ele ficou hipervalorizado. Por quê? Ele questionou, ele mesmo, o que é arte. A obra dele, como pensamento, ela vai mais além até do que a obra visual. E as obras dele são polêmicas. O que ele fez? Assim que o George Floyd, um homem preto, um homem negro americano, foi assassinado, logo nos primeiros anos da pandemia, 2020, o Banksy fez essa obra. Ele pegou a bandeira americana, colocou o quadro de uma silhueta que seria a significação do homem preto americano que sofre racismo. Racismo aqui no Brasil? Então, vamos deixar o tom de ironia para a gente perceber. E aí ele coloca uma vela com um arranjo de flores e a vela queima a bandeira americana. Gente, aí tem tanta possibilidade de leitura visual que a gente até se perde. Bom, vamos começar pela imagem em si. A bandeira americana é que mais chama atenção, mas o fundo é completamente escuro.
Será que essa é o conceito da liberdade americana que os Estados Unidos sempre preza? Estou colocando possibilidade de leitura. Ao mesmo tempo que a bandeira americana chama mais atenção na obra do que a parede, o quadro do Floyd ou de qualquer outra pessoa, preta, negra, americana, é nada mais nada menos do que uma silhueta com 2 olhos. Espera aí, é assim que talvez as pessoas que são racistas, ou talvez não, é assim que as pessoas que são racistas vê as pessoas negras, olhou um negro, olhou todos, porque eles não têm diferença para quem é branco. Eita caramba, agora deixei pesado. Terceira, né, por que a vela que está colocado com a coroa de flores para uma pessoa preta, que poderia ser qualquer outra pessoa, além do Floyd que foi assassinado, né, ela queima parte da bandeira americana? Será que esta liberdade ou esse conceito de respeito, ele só existe metaforicamente, só verbalmente, e na prática é uma outra realidade, onde a realidade é mais bruta, crua, pesada, racista e violenta? Bom, eu coloquei várias possibilidades que a gente chama de linguagem visual. Uma imagem, ela tem mais do que você possa imaginar, principalmente se um artista como o Banksy coloca você a pensar sobre isso. Se você não quiser pensar, a questão bem ali engata. Banksy presta homenagem a George Floyd com o quadro e texto. Alguém vai ter que arrombar a porta. Eu nem falei do título, né? Que porta é essa, professor? Será que é uma porta metafórica? Será que é uma porta da liberdade? Será que é a porta que vai quebrar os preconceitos, preceitos, entre outras coisas? Professor, você não está respondendo nada. O objetivo desta aula sobre a linguagem visual não é eu responder, é você se perguntar, porque é isso que você tem que fazer nas questões do Enem, todas de linguagens e códigos e humanas, porque basicamente a interpretação é leitura visual. O artista usou dessa vez seu Instagram para mostrar a indignação com a morte do afro-americano. Normalmente ele usa muros, paredes, portas, locais inclusive conhecidos, áreas de guerra, como já aconteceu. E a pergunta é, o que ele quis fazer quando ele colocou esta obra aqui no Instagram dele? Bom, as restrições à liberdade de expressão na democracia norte-americana. Peraí, agora pegou pesado, né? Há realmente uma punição dos agressores racistas pelo Estado americano? Ou só os homens pretos e as mulheres pretas são abordadas? Estou falando dos Estados Unidos, né? Isso não acontece no Brasil. Eu estou ironizando, é lógico, né? Ao compromisso ideológico de novos meios eletrônicos com a arte revolucionária, porque o Instagram foi o mecanismo de repassar a arte dele. A violência contra os negros americanos, isso já acontece há muito tempo, mas aqui ele não está falando da violência, sim das consequências da violência. Ao caráter efêmero de uma instalação artística. Não é, porque a gente está falando de uma obra que está lá no Instagram, você pode pesquisar no Instagram do Banksy, e só tem material de trabalho dele. Então, na hora que você coloca isso aqui, você realmente repensa. Será que os Estados Unidos, o Brasil e outros países do mundo dão liberdade à expressão de artistas pretos, mulheres e homens? Será que há um trabalho de processo onde há uma igualdade de tratamento às pessoas que têm cores de pele diferentes? O racismo estrutural é exatamente o quê? Né? Como eu vou trabalhar esse conceito nas obras de arte? Eu vou deixar todos os pensamentos aqui para vocês, todos os questionamentos dessa leitura visual, porque é assim que funciona na hora que você vai analisar uma questão. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui.